Meu nome é Vinícius, eu sou especialista em tecnologia no Senai Maria Mato, São Bernardo, né? Conhecido como 116 dentro do Senai. E hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o tema Inovando com Lean Manufacturing, Gestão Ágil e Desenvolvimento de Novos Produtos, tá? Vamos começar aqui com os pilares do Senai. O mais conhecido é a parte de educação, que já tem 80 anos no mercado, já é uma das pioneiras na parte de educação técnica, né? E agora, nesses últimos 10 anos, o Senai vem evoluindo para a parte de pesquisa e desenvolvimento, que nós chamamos carinhosamente de EASY, que seria esse Instituto Senai de Tecnologia e Instituto Senai de Inovação. O Instituto Senai de Tecnologia, desculpe, o IST, né? Ele seria uma parte do Senai voltada a serviços focado em uma área específica. No caso do Maria Mato, nós somos focados em meio ambiente e química, tá? Então nós fazemos análise de água, temos um laboratório de tintas imobiliárias, também temos pesquisa e desenvolvimento em cima de tintas, entre outros laboratórios que nós temos no Maria Mato. A parte do EASY, né, que é o Instituto Senai de Inovação, é focado em PDI e somente PDI. No nosso caso, seria materiais avançados e nanocompósitos. Mas no Senai São Paulo, como um todo, existem vários tipos de IS e ISTs, como automação, digitalização, borracha, mecânica e entre outros. E nós costumamos falar que nós trabalhamos em rede, né? Então, todo o Senai São Paulo é conectado. Nós fazemos parcerias com outros IS e ISTs e como eles fazem parceria com a gente. E por último, mas e não menos importante, temos o pilar de empreendedorismo, que agora vem com os Up Labs, que seriam os coworks dentro do Senai, aonde você consegue utilizar alguns laboratórios também. E, se não me engano, um deles é localizado em São Caetano. Vamos para a parte da jornada de transformação digital, que é o novo programa, né, uma parceria de Fiesp, CESP, Senai e subsidiado pelo Sebrae. É um programa onde visa é, a empresa ela começar uma jornada até a 4.0, a indústria 4.0, aonde ela vai adquirir uma automação, uma digitalização como um todo. Esse aqui são os seria o passo a passo da jornada de transformação digital, né? A gente gosta de dizer que são etapas e andares. Então, começamos com o diagnóstico, a estratégia. Anteriormente, na palestra anterior, no caso, o Cauã explicou mais detalhadamente sobre cada etapa da jornada de transformação digital, né? Hoje nós vamos falar sobre a otimização de processos, que eu gosto de dizer que é um momento base da jornada, que é onde nós vamos arrumar os desperdícios, identificar oportunidades dentro do meio fabril, para que nós conseguimos atingir uma automação, uma digitalização, uma integração e futuramente uma indústria inteligente, tá? Nós temos que deixar mais clean, mais limpo possível o seu processo para que essa automação seja muito eficaz, que você esteja colocando dinheiro em um lugar que vai te dar resultados no final. Então, o nosso foco vai ser a otimização de processos, manufatura enxuta e eficiência energética. No nosso caso, essa consultoria, essa palestra, ela tem um objetivo de Lean Manufacturing, que aqui nas consultorias ela tem uma divisão pelo porte da empresa. Então, uma pequena empresa 60 horas, uma média empresa é 120 e assim por diante. No nosso caso, o Lean Manufacturing, ele vai dar a base da empresa para ela subir para a 4.0, como eu disse anteriormente. Lean Manufacturing é a base de transformação digital. Lean Manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, isto é, excluir o que não tem valor para o cliente e imprimir velocidade à empresa. Então, o Lean ele vem com uma ideia de você focar no que tem valor, que agrega mais valor para o cliente. Em 1943, período de guerra, os soldados deixavam a produção para a batalha e após a Segunda Guerra Mundial, aumenta a necessidade de trabalhar com recursos escassos. Foi aí que vem a ideia do Lean, né, no caso do sistema Toyota de produção que o Japão chegou em um momento da Segunda Guerra, né, que pós a Segunda Guerra, que ele tinha poucos recursos e só tinha apenas aquilo para se desenvolver como país. A ideia da Toyota era usar aqueles recursos que tem
da maneira mais eficiente possível. Então a gente gosta de falar e de mencionar que essa parte de consultoria em Lean é com foco em menos gastos. Menos gastos, menos desperdício e utilizar apenas o que tem. Tudo bem que seria interessante ter uma automação aqui e ali, né, mas isso é um futuro próximo. De repente, comprar alguma ferramenta ou algo do tipo é interessante, mas nós temos que analisar os pontos que são colocados na mesa para a gente ter essa clareza. Esses aqui são os princípios do Lean. O primeiro é definir o valor. O segundo é o VSM, que a gente gosta de traduzir para MFV, mapa fluxo de valor. O terceiro é o fluxo contínuo. O quatro é o processo puxador, que depois eu vou explicar o que seria. E o cinco, a busca da perfeição. Então, nós temos esse princípio, esse foco do Lean, tá? Como eu disse anteriormente, o sistema Toyota ele foi feito no Japão. Depois de um tempo, ele chegou nos Estados Unidos com outras indústrias, com a Ford participando, com N pessoas importantes naquele momento, que começou a desenvolver o Lean, tá? Então o Lean ele ficou mais famoso, mais palpável no momento que ele chegou aos Estados Unidos e grandes nomes, grandes cabeças começaram a se juntar e a desenvolver essa metodologia, né, essas ferramentas também como um todo. Aqui eu vou explicar um pouco mais sobre o valor, que especi- é, a ideia é especificar o valor sobre a ótica do cliente final, como nossos produtos e processos atuais desapontam as expectativas do nosso cliente. Eu gosto de dar um exemplo que aconteceu com nossos consultores, né, nossos especialistas no Senai, aonde esse especialista foi em uma indústria e essa indústria fazia o capô do carro, né? E um dos processos, ele lixava, ele encerava a parte de dentro do capô. Só que você para pra pensar, quando você vai utilizar o capô do carro, você só vê a parte de cima, não a parte de dentro. No máximo, você vai abrir e vai ver o motor. Você não vai olhar a parte de dentro. A parte de dentro não importa para o cliente. O que importa é o que ele vai ver. Que ele vai ver na primeira vez. Então, aquele processo não estava dando valor para aquele produto. Ele estava, como ele estava inserando a parte de baixo, ele está gastando tempo, dinheiro, energia, funcionário que estava ali, máquina. Então, sobre a ótica do cliente, tirando ou colocando aquele produto, não importa. Ele nunca vai ver. Ele nunca, é, entre aspas, vai se importar com isso, porque não agrega valor para ele. Não muda nada se eu inserir embaixo. Então, é um processo que ele não faz sentido naquela linha de produção. De repente, em outro produto poderia ser usado. Isso vem com uma análise, um ponto a se chegar, tá? Um dos pontos interessantes seria a parte de preço, né? Se tiver um produto muito caro, mais caro que o mercado, tem que ter um porquê. Tem que ter o valor. Existe o valor e o preço, né? O valor é o que eu enxergo fora o preço. Se eu comprar uma Ferrari que custa milhões, ela é rápida, ela é esportiva, ela é única. Ela me dá esse valor para mim. Não importa se ela custa 1 milhão, meio milhão. Ela tem o seu valor do que eu comparado com o Onix, né? Então, a parte do preço é muito importante para o cliente. Tem que ser um valor, tem que ser um preço que tenha a ver com o valor. Tem que ser igual. A qualidade do produto. A qualidade é essencial. O Lean, ele preza isso. Ele preza ter um produto com qualidade, bem feito, bem acabado, aonde brilhe os olhos do cliente quando vê, quando ele usa, né? Uma boa manutenção, podemos dizer também. As entregas têm que ser rápidas, têm que ser é, metrificadas. Eu falo assim, ó, que nem o Mercado Livre faz. Eu vou te entregar esse produto daqui a um dia, daqui a 2 dias. Eu tenho que ter essa entrega bem feita, bem agendada. Por quê? Se o cliente, eu só falei para o cliente, eu entrego daqui a 2 dias, tem que estar na mão do cliente em 2 dias. Porque eu perco esse valor de marca para ele, né? Fala, não, peraí, o Vinícius me falou 2 e tá entregando em 4. O que eu vou falar pro meu outro cliente que eu tô esperando essa peça chegar? Então, entregas rápidas, eficazes.
dão mais valor ao seu produto, tá? E respostas rápidas à mudança de necessidade. Caso seja uma personalização, o cliente. Pensa assim, eu estou entrando em contato com uma empresa, uma indústria, mas eu quero um serviço personalizável. Se aquela indústria conseguir me atender à minha necessidade, aonde seja um preço compatível com o mercado, uma ótima qualidade e uma entrega rápida ainda a essa personalização, eu vou fechar negócio com essa empresa sempre, porque ela vai me atender. E entre outros valores que a gente podemos colocar aqui, né? Como eu falei, a parte de manutenção. É importante ser um produto onde eu consiga realizar uma manutenção rápida, seja fácil, seja desmontável, né, tenha módulos. Isso agrega valor. O fluxo de valor são todas as atividades que criam ou não valor necessárias para transformar insumos em produtos. Então, podemos dizer que é o começo e o fim daquela linha de produção. Nós temos que entender esse fluxo, nós temos que ver se esses processos fazem sentido para aquele fluxo, se vale a pena estar ali. Ver se o fluxo mesmo, né, o caminho que ele pode percorrer, né, a pessoa, então ele vai passar primeiro, vai pegar um insumo, vai para a usinagem, depois vai para a pintura, depois vai para a célula de montagem. Será que faz sentido a célula de montagem estar no começo perto dos insumos, ou tem que estar no final? Nós temos que pensar isso, nós temos que analisar, ver o tempo que ele demora de uma ponta a outra, porque nós temos que focar naquela parte do valor, na entrega, na qualidade. De repente a pessoa está movendo muito a peça, aquela peça não é para ser movida em tantos pontos. Ou a gente pode fazer uma linha de montagem, algo seguido, né? Que chegue no cliente de uma forma mais rápida, que já termine perto da expedição, para que a gente não fique carregando aquela peça, aquele produto, uma empilhadeira ou algo do tipo. Nós temos que pensar nesse fluxo de valor, dia após dia, fluxo contínuo. Ali em todas as etapas que realmente criam valor de modo que elas ocorram em uma sequência rápida. É como eu tinha dito, essa ideia de passar pela usinagem, passar pela pintura, chegar na expedição, tem que ser um fluxo que faça sentido de ponta a ponta, tá? Exige que cada etapa no processo seja capaz, certo, o tempo todo, né? Tem que fazer sentido aquele processo estar ali e naquele lugar também, disponível sempre para operar. Então, eu tenho que ser um de fácil acesso, aonde esteja sempre disponível para quando eu quiser utilizar, quando eu preciso utilizar, porque não faz sentido eu passar pela usinagem, chegar na pintura e a máquina está parada, está em manutenção. Eu vou perder tempo nisso daqui. O tempo que eu estou fazendo a manutenção é o tempo que a minha linha de produção está parada. Estou perdendo dinheiro. Então, tem que ter um foco nisso. Ah, tá fazendo manutenção naquele lugar? Nós temos outra máquina? Não. Então vamos fazer um plano de ação para aquele momento. Será que podemos utilizar outra linha? Faz sentido utilizar outra linha? Não, aquela linha tá muito congestionada, tem muita coisa para fazer, tem muito produtos para gerar ali. Não, então nós temos que analisar o todo, sempre pensando em todo. Adequada com capacidade ideal, evitando gargalos. Os gargalos são inúmeros, né? Pode ser a parte de manutenção, pode ser uma máquina que vai parar em algum momento, você sabe que ela tá ruim, é, pode ser um funcionário que faltou naquele dia. Então, você ter essa ideia, né? Essa parte de gargalo, sempre identificar antes daquele processo iniciar, porque você tem que criar um plano de ação, criar uma estratégia para fazer aquela linha funcionar. E aqui vemos um fluxo contínuo, né, em um exemplo. Então nós conseguimos entender aqui. O fluxo contínuo é o slide de baixo, tá? O de cima é uma produção em lote, ok? Então o que ele faz? Ele prepara um lote de 5 peças, um exemplo, tá? E passa para o outro. Então nós vemos aqui qual que é a ideia. O A passa, o A passa para aquele estoque intermediário entre o A e o B espera dar um certo lote e começa a pegar. Porém, pode ser que nessa aconteça um gargalo, aonde o C, nesse caso, fica esperando. E nós temos peças no meio deles, né?
se nós chamamos de estoques intermediários, que ficam entre processos. E essas peças estão esperando aonde já poderia estar na parte da expedição. De repente, até sendo enviados para um cliente. Aí, indo para a parte do fluxo contínuo, é uma ideia de você pegar que é o first in, first out, né? O primeiro que entra, a primeira peça que entra é a última que sai. Aonde não tem gargalo, aonde é estatisticamente mais rápido, matematicamente falando, né? Mais rápido que a produção em lote, onde você fica esperando aquele lote de 5 peças chegar até você. Então você pega um, faz o que tem que fazer, passa para o outro. E assim por diante. Essa é a ideia de fluxo contínuo. De você sempre. A primeira peça que você pegar vai ser a primeira peça que vai chegar no outro ponto. Produção puxada. Só fazer o necessário quando necessário. Eu gosto de dizer que a produção puxada é uma produção por demanda, tá? Nós temos a produção empurrada e a produção puxada. A produção empurrada, você joga para o estoque. Então, vamos dizer que você tem que ter é, 1.000 mouses no estoque. Essa é a sua meta. Aí o cliente foi lá e comprou 10. Então, estão 990 mouses no estoque. Você vendeu esses 10, né? E tem 10 para fazer. Você vai fazer para o estoque. A produção puxada, ela veio com uma ideia de quê? De que você vai trabalhar por demanda, tá? É uma ideia do Lean. Muitas vezes não tem como a gente aplicar isso numa indústria, numa fábrica, porque tá tão enraizado aquela ideia de produção empurrada, né, de você fazer por estoque, que é meio difícil você ter essa mudança. Então, a ideia seria, aos poucos, indo para a produção puxada, ter algumas filosofias, algumas ideias, certo? E quando você faz para o estoque, pode ser que, se você não tem o controle dele, aconteça um desperdício que eu vou falar futuramente, que é a superprodução. O ritmo de compras do cliente deve determinar o ritmo da produção. Então, se você só vai fazer 10, não para o estoque, quando o cliente pedir 10. Mas Vinícius, eu tenho que estar pronto para quando ele pedir. O interessante é que quando você coloca peças para o estoque, pode ser que você não venda. Pode ser que fique parado no estoque. E isso é um problema. É um problema futuro. Se você conseguir vender aquele estoque em um mês, show de bola. Se você ficar em 2 meses, 3 meses, 4 meses, quanto tempo você vende o seu estoque? Aí que se torna um problema. Então é interessante você ter um controle da sua produção, da sua fábrica, e ainda por cima falar assim para o meu cliente, ó, essa demanda que você está me falando, eu consigo entregar em 3 dias. A parte da entrega, primeiro princípio. Você está falando um valor para o cliente. Tá, 3 dias eu consigo. Você consegue fazer em 2? Ó, em 2 eu consigo fazer X. Eu posso te mandar em 2 caminhões? Pode, aceito. Você está falando assim, ó, eu consigo fazer X. Isso você não perde cliente, você agrega valor. Porque você está fazendo uma parte que vai ser bom para sua empresa e bom para dele. E jogando limpo, o mais claro possível. Faça necessários repensar o fluxo de informações dentro da planta e desses com seus fornecedores e clientes. Então, a ideia é do fluxo de informações, ó, tá acontecendo isso, vai para esse lugar, tal dia chega, tal dia tá pronto, tal dia envio. Então, esse fluxo de informações dentro da sua fábrica, ele não pode parar. Diminuição do tempo de ciclo de produção. Então, a produção do ponto A para o ponto B, ela tem que diminuir nessa produção puxada. Como falei, você tem que otimizá-la, né? Faça com que os clientes possam ter exatamente o desejado quando desejado. Então, mas o meu cliente não, ele quer em um dia. Tá bom? Vamos otimizar nosso processo, vamos melhorá-lo, vamos deixar ele mais rápido possível, otimizá-lo. Essa que é a ideia do Lean. E por fim, buscar a perfeição, o estado presente, né? O estado futuro e o próximo estado futuro. O que isso quer dizer? Sempre vai ter um gargalo, sempre vai ter uma oportunidade dentro da sua fábrica. Isso é de praxe, sempre vai ter. Então cabe a nós, buscar a perfeição, sempre sempre entendendo assim, minha fábrica nunca vai ser perfeita. Então eu sempre tenho que ir atrás dessa oportunidade, melhorar. A- Vai surgir outro gargalo. Vou atrás do gargalo, melhoro ele. E assim por diante,
até eu chegar um momento que, tipo, seria o ideal, mas esse ideal não existe. Então, não fiquem tristes quando você fala assim, ah, mas minha fábrica tem esse problema, mas tem isso, mas tem funcionário X, ah, mas o PCP é isso. Sempre vai ter problema, sempre vai ter grandes oportunidades nas empresas. Cabe a nós identificarmos as oportunidades e cair de cabeça nesses problemas, entendê-los, resolvê-los e assim por diante. Aqui vemos a Casa Lean, né, que é a base, eu gosto de falar, que é o trabalho padronizado, é o 5S, tem uma estabilidade dela, tá? É uma ordem visual, e assim a gente consegue fazer outros pilares, just in time, o fluxo contínuo, como falei, o processo robusto, o JDoC, a automação. É, tem aqui uma ferramenta muito legal, o Pukayoki, que eu não vou falar dessa ferramenta hoje, mas o Pukayoki, o que ele é? É uma prova, um sistema à prova de erros, que a gente fala, né? Tem um exemplo muito claro, muito legal, que é de uma empresa que ela fazia pasta de dentes, para entender muito bem o que é um Pukayoki. Ela fazia pasta de dentes e ela não podia, e ela tinha um problema, no caso, de caixas vazias. Então o que ela fez? Ela colocou um ventilador apontando para esteira, então quando vinha uma caixa vazia, ela voava. E assim não tinha problemas na produção. Um pouco é o que o sistema à prova de erros não é identificar o erro e falar assim, ó, tal loja tem esse erro. Não. É parar a produção para você tirar e não ter mais erros. Fazer um sistema que não ocorra esse erro, que drible esse erro e vá para o outro lado. É bem interessante, é bem legal entender um pouco mais de Pocoyoki envolvimento. Então, todos os funcionários têm que estar envolvidos nessa melhoria contínua. Entender gargalos, identificar os gargalos, falar assim, ó, Vinícius, eu sei que naquela produção, aquela linha de produção está com esse problema. Vamos resolver? Eu tenho essa ideia. Vamos testar? Vamos analisar? E assim, pensando todo nessa casa ali, você chega com foco no cliente. Porque você está melhorando a sua produção, você está melhorando o seu produto para ter maior qualidade, menor custo. E a parte do lead time, né, que seria a ideia do começo ao fim da produção, né, o tempo da começo ao fim da produção, mais curto. Ou seja, uma entrega mais rápida para o cliente. Desperdícios. Os desperdícios aqui, nós estamos falando em 8, mas hoje já chega a 9, que eu vou explicar futuramente. Tá? O primeiro desperdício podemos dizer que é a superprodução. Então você produz demais, você está produzindo, produzindo, não para de produzir e não vende aquilo. Ou seja, está tirando para o estoque, você não sabe quando você vai vender. Não faz sentido naquele momento. Vamos trabalhar mais inteligente, vamos trabalhar com uma cabeça um pouco mais à frente, pensando em Lean. Vamos trabalhar com uma produção puxada, onde que é por demanda. Se ele manda 20, faço 20, se manda 100, faço 100. Não importa o tempo que seja feito. Ah, mas o tempo é muito alto, vamos diminuir. Essa é a ideia. Superprodução é um desperdício. Intelectual, de repente uma pessoa, ela entende de injetora, de extrusora, mas ela está no almoxarifado. Vamos colocar ela lá? Faz mais sentido colocar? Ou aquela pessoa não tem um treinamento correto para estar naquele lugar? Vamos dar esse treinamento? Isso também é um desperdício, porque pode ser que ele deixe algo passar, ele não consiga identificar algo naquele momento, algum problema, alguma solução, tá? Movimentos necessários, então ou andar demais naquela fábrica. Tem aquela ideia, ah, nossa, eu tô andando bastante aqui na fábrica, eu tô emagrecendo, né, fazendo exercício. Mas esse tempo que você está andando é uma perca de tempo, literalmente, né? Você está perdendo um tempo de produção que você poderia estar produzindo, mas você está pegando a peça, né, o pneu, e levando para o outro ponto, que está a 10 metros de você. De repente, não seria mais interessante pegar essa peça e trazer, essa peça não, desculpa, esse processo, essa mesa, e trazer mais perto de você, diminui o tempo de você pegar, levar para o ponto X. Agora você pega aquele pneu e deixa do seu lado. Muito mais fácil. É o movimento necessário, aquela andada, né? Aquele caminhar. O tempo de espera, né? O funcionário está esperando o Vinícius terminar aquele processo. Eu estou esperando. Esse tempo de espera, eu estou sendo pago ainda. Estou sendo pago. Então, eu não posso ficar nesse momento de esperando o outro. Eu tenho que estar trabalhando. É um desperdício. Esses desperdícios é interessante você identificá-los na sua empresa e assim corrigi-los, tá? Então, o processo desnecessário,
processo não faz sentido, como eu falei, no caso do capô do carro, é, defeitos e retrabalhos. Ah, não, mas eu terminei aquele produto, mas eu derrumar uma rebarba aqui, não sei o quê, tem que dar uma polidinha aqui. Isso é um retrabalho. Isso não vale a pena, isso não está agregando valor ao cliente. Todo o processo tem que agregar o valor ao cliente. Isso não agrega. Isso é um processo que já foi feito. Ou seja, aquele processo ali tem um problema, tem uma oportunidade que você pode atacar. Transporte. Então, o transporte dentro da fábrica, como eu tinha dito, também é interessante. A parte de expedição, será que tem algum problema? E os estoques como um todo, estoques intermediários, não tem que ter estoques intermediários, tá? Esses estoques intermediários têm que ser eliminados na produção puxada. Essa que é a ideia da produção puxada, tá? Existem alguns autores que estão falando em 9 desperdícios, tá? Seria um novo desperdício que seria o desperdício digital. Se eu parar a pensar, o ano passado a gente estava falando sobre vacina em 2 anos, uma vacina desenvolvida em 10 anos. Hoje está sendo desenvolvida em um. Não importa a eficácia ou não, mas foi desenvolvido em um. Hoje estamos falando em inteligência artificial. Já estamos um passo à frente. E isso foi em menos de 6 meses que estamos trocando a tecnologia. Então, o mundo está cada vez mais digital, cada vez mais introduzido na internet, mais conectado. A sua empresa precisa estar conectada para ser competitiva, para competir com o mercado internacional e até mesmo com o nacional. Porque o seu concorrente está pensando em automatizar algum processo, está pensando em digitalizar ah, algum sistema, sair do Excel e para um sistema onde você consiga gerar dados. Dados são o novo petróleo, gente. Nós temos que pensar nisso. Então, você digitalizar sua empresa, automatizar sua empresa é de suma importância. Todo mundo fala isso, todo mundo está pensando nisso nesse momento. Vamos entender essa ideia também, vamos aderir para o nosso negócio. 5 sensos, né? Que nós gostamos de falar 5S. O 5S ele é utilizado não só no meio fabril, mas em tudo, né? Na parte de construção, na parte de ADM, de RH, em tudo dá para ser utilizado o 5S, tá? Os 5S são 5 sensos, aonde as palavras em japonês começam com a letra S. O Cauã, na palestra anterior, falou um pouco mais sobre isso. Eu vou dar uma pincelada aqui, tá? A palestra dele está gravada, então é interessante entrar lá, que ele deu os outros exemplos bem interessantes. Então vamos para a parte do primeiro S, a utilização, né? Como nós estamos no Brasil, nós adaptamos os 5S, né? Que seria Seiri, Seiton, Seiso, para 5 sensos, tá? Então 5S, né? O primeiro S seria o senso de utilização. Eu posso dar uma ideia de uma fábrica, tá? Utilização. Eu trabalho com CNC. Do lado tem um martelo, tem uma caneta. Eu uso a caneta? Não. Então, por que a caneta tem que estar perto de mim? Eu posso pegar essa caneta e colocar em outro lugar? Posso. Então, aquele senso de utilização naquela caneta não é tão eficaz para mim. O martelo, pode ser que eu use, então tem que estar tão perto de mim. Pode estar um pouquinho longe, aonde outras pessoas consigam usar. Mas uma chave de fenda, né, uma chave Phillips, de repente eu use mais que esse martelo. Então, talvez, melhor, um paquímetro. Um paquímetro eu vou usar. Um paquímetro precisa estar perto de mim. Então, eu deixo mais perto possível de mim aquele paquímetro. Porque o meu senso de utilização naquilo é muito alto. Eu vou utilizar aquele paquímetro com mais frequência que uma caneta. Então, vamos deixar as coisas que nós utilizamos mais próximas da gente. Utilizamos assim uma faixa média um pouco longe aonde outras pessoas consigam utilizar. E o que eu não utilizo, ou eu descarto, ou eu deixo para outra pessoa que tenha mais eficácia, né? A parte organização. Tá, eu sei as ferramentas que eu vou utilizar e agora eu vou organizá-las no meu espaço de trabalho. Precisam estar visíveis, precisam organizadas.
um do lado do outro, né? Alguns fazem painéis de ferramentas, que é interessante, né? Então eu consigo visualizar todas aquelas ferramentas e eu não tenho perca de tempo. Pegar aquela ferramenta e colocar, né, utilizá-la. Tem umas pessoas que falam assim, vou pegar uma chave Phillips. Aí vai lá na almoxarifado, pega a chave Phillips e volta. E ele usa todos os dias. Se ele usa todos os dias, coloca perto dele, deixa algo visível. Ah, não, vou pegar uma porca aqui. Uma porca que eu sempre uso. Aí ele fica mexendo lá na gaveta, não procura porque perde tempo de produção. Não pode perder tempo de produção para procurar uma ferramenta. Tem que estar organizado e visível para o operador, tá? Limpeza. Todo mundo gosta de trabalhar no ambiente limpo. Isso é padrão. Isso tem que ser padrão, tá? Então, melhor dizendo ainda, no ambiente limpo. Se a gente fala assim na parte de limpeza, vamos limpar. Não, vamos não sujar. Se sujei, vou lá e limpo. Mas vamos pensar em não sujar o ambiente de trabalho, porque pode ser que caia um produto, pode ser que desvalorize o produto por estar sujo, ou chegar lá na ponta, na expedição, aí o cara vai ter que limpar antes de embalar, ou algo do tipo. Então, vamos pensar em não sujar. E a ideia do senso de padronização é padronizar esses três que eu falei: utilização, organização e limpeza. Porque, ó, agora, como eu sei o que eu utilizo, eu sei onde está e eu deixo aquele ambiente limpo, esse é o nosso padrão dentro da nossa empresa, tá? Esse é o nosso padrão, ou seja, todos têm que seguir esse padrão. E a disciplina de seguir o padrão, né? Então, eu defini isso aqui como padrão e eu vou seguir esse padrão custe o que custar. E essa disciplina não é só para mim, também para o amiguinho do lado, tá? O amiguinho do lado fala, Vinícius, ó, você tá deixando sujo aí, cara. Vamos limpar? Ah, tá, desculpa. Tava no trabalho aqui. Não, vamos dar uma limpadinha, eu te ajudo com qualquer coisa. Porque ele tem que me cobrar e eu tenho que cobrar ele. E isso tem que ser algo que a empresa toda faça. Uma cultura de 5S, uma cultura Lean. O Lean, ele não é uma metodologia que eu vou lá, faço e acabou. Ele tem que ser uma cultura, ele tem que ser cultural, onde todo mundo pense na melhoria contínua e nessa parte de 5S também. Tem que ter autodisciplina do Lean, tá? E essa que é a ideia do 5S. E voltar nessa cientificação, organização, limpeza, padronização e ficar nesse ciclo. Porque nós temos que pensar sempre em otimizar o nosso espaço de trabalho, sempre deixar melhor, mais rápido, aonde não dê dor de cabeça e me dê produção e dinheiro. Aqui vemos a nossa uma das ferramentas Lean, né, que é bem interessante, ainda mais eu acho que dentro da parte de borrachas, né, que é o TRF, ou troca rápida de ferramentas. Estabelecendo um método sempre. Os estoques são considerados mal necessários, já que há tantas vantagens associadas a eles. Que nem eu falei. Não é porque você tem uma produção empurrada, uma produção jogando para o estoque, que esteja errado. Vinícius, eu trabalho isso com 30 anos. Tá falando que eu tô errado, que eu nunca fiz isso, que eu tenho que fazer produção puxar para ganhar dinheiro? Não, eu tô ganhando dinheiro. Está. Tem alguns problemas dentro disso. Alguns pontos que eu posso falar assim, ó, olha essa parte, se você acontecer algum problema e você não vender esse estoque, vai ser dinheiro parado, vai ser energia jogada fora, e N coisas do tipo. Mas aí você consegue se virar. Beleza, se tiver controle da sua fábrica, show de bola. Pode continuar com isso. Mas é interessante que você vá para a produção puxada, porque tem mais benefícios que a empurrada. Mas temos que lembrar que, não importa o quão necessários possam parecer, desculpa, o quão necessários possam parecer, o mal sempre é o mal. É o que eu falei da parte do estoque. Você pode utilizá-lo, mas exige problemas na parte de estoque. Você tem que pensar nisso. Agora vamos para um exemplo conceitual da troca rápida de ferramentas. O que seria a troca rápida de ferramentas? É que não falei ainda. A troca rápida de ferramentas é aquele setup. Basicamente, o setup. Você vai lá na máquina. Agora, nós estamos rodando o produto A, vamos rodar o produto B. Beleza, vamos rodar o produto B. Mas o produto B tem um bocal diferente naquela extrusora, ou algo do tipo. Naquela máquina tem uma especificação diferente. Onde eu tenho que ir lá, tirar a ferramenta, colocar outra coisa, outra ferramenta no caso.
demora tempo. Ou aquelas ferramentas ainda que você pega uma empilhadeira e tem que levar até a máquina, e aquele processo todo demora 15 minutos, 20 minutos, meia hora para você fazer tudo aquilo rodar. Isso demora muito. Então, a troca rápida de ferramentas vem com a ideia de, tá, eu demoro 20 minutos. Por que eu demoro 20 minutos? Ah, porque o Joãozinho faz desse jeito, a Juliana faz do outro, não tem padronização. Então, a gente vai identificando oportunidades dentro daquilo, né? Você vai falando, tá, não tem padronização. O cara faz de um jeito, então ela faz em 20, o cara faz em meia hora, outro faz em 40. E esse tempo que eu tô perdendo é tempo de produção. Todo o tempo que eu perco na indústria, eu poderia estar produzindo alguma coisa. Pense sempre nisso. O tempo que eu estou perdendo aqui, será que eu estaria produzindo mais? 20 minutos hoje, daqui a uma semana, quanto tempo que é? Daqui a um mês, quanto tempo que é? Daqui a um mês, em 20 minutos, quanto tempo eu perdi fazendo uma troca de ferramenta? Será que eu consigo ser mais rápido? Aqui é um exemplo da Fórmula 1, aonde eles fizeram um pit stop de 1,82 segundos. Isso aqui é o suprassumo do TRF. Mas por que eles fazem tão rápido? Já para pensar nisso? Se você olhar de novo, né? Se olhar de novo, todo mundo sabe o que tem que fazer e quando fazer. Existe um procedimento padrão, um POP para isso. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quem eu tenho que esperar para começar a minha atividade nesse TRF. Eu sei o que o fulaninho vai fazer também, né? Então, tem um controle absoluto dos processos que vão acontecer, dos movimentos que eu tenho que fazer, se eu tenho que colocar quatro parafusos, colocar seis, como que eu tenho que segurar, né, a ferramenta, tudo isso é importante em uma TRF, né? Teve uma vez que eu tava parafusando uma peça e falaram assim, não, Vinícius, não usa uma mão só, usa duas, porque é mais rápido quando você vai parafusar, quando segurando a parte de metal da ferramenta. Então, existem maneiras, até mesmo você segurar uma ferramenta. E essas maneiras, muitas vezes, é muito importante. Vem aí a experiência. A pessoa lá que é o mais rápido tem que falar assim, gente, eu sou o mais rápido por causa disso. Vamos padronizar isso para todo mundo fazer igual? Por quê? Se todo mundo faz igual, eu tenho um tempo correto. Se eu tenho o tempo correto, agora ninguém faz 20, 30 minutos, todo mundo faz em 5 minutos, eu consigo calcular em quanto tempo aquele produto está pronto. Se eu sei que eu demoro 10 segundos aqui nesse processo, 10 segundos nesse. Ah, tem que trocar ferramenta para fazer outro processo. São 5 minutos. Eu consigo falar para o meu cliente, ó, em tanto tempo eu te entrego. E aí que está a grande sacada do Lean, né? Que é ter esse controle sobre a sua fábrica. Aqui nós vamos ver uma aplicação real de uma troca de ferramentas que fica um pouco mais claro, tá bom? Ah, vou explicar um pouquinho o que está acontecendo. Ali está um molde, né? Então o molde vai ser trocado agora. E ele vai passar por essa esteira. Ou vai ser guinchado, né? São ideias padronizadas para o molde de injeção. Opa, vou botar aqui. Então, essa ideia, né, da esteira, geralmente o que acontece? O pessoal vai lá com a empilhadeira, pega o molde, faz todo o caminho da empilhadeira. Primeiro que o funcionário, o operário, tem que ir até a empilhadeira. Pegou a empilhadeira. Vai ter que caminhar até o ponto X, ponto A. Vai pegar o molde, né? Tirar o molde. E vai ter que andar até lá. Aí vai chegar na ferramenta, aí baixa na ferramenta. Aí tem um fulaninho tá na frente, tem que esperar o cara sair. Aí
coloca a ferramenta errada, tem que tirar de novo com a empilhadeira, tem que colocar de novo, tem que ficar 5 pessoas olhando, falando, não, vamos pra cá, vai pra lá, isso aqui. Gente, vamos colocar numa esteira onde seja fácil, onde consiga puxar aquilo, talvez com uma corda, um cabo de aço ali, né? Mas aonde não tenha problemas, que eu faça em maneira otimizada. Essa que é a ideia do TRF. Otimizar a sua troca. Transformar aquilo que nós demoramos 40 minutos em 5, 2. Então, essa que é a ideia, que é uma das ferramentas de tantas outras que nós temos na parte de Lean Manufacturing. Uma ferramenta interessante que podemos falar também é o Kanban. Kanban nós temos alguns e-Kanbans, né, que são Kanbans eletrônicos que também fazem, que é onde eles têm uma gerência de estoque interessante, onde você dá uma gestão visual para sua empresa. Então nós temos N ferramentas do Lean para N oportunidades. Existem muitas oportunidades dentro da indústria. A parte de gestão ágil, né, nós podemos falar na jornada, que também é interessante, é que vem junto com o Lean, né, na parte de manufatura enxuta, que é essas pequenas entregas que nós damos para o empresário. Junto com a consultoria, nós vamos entregando algumas coisas para ele. Fala assim, ó, que aí que vem aquela sacada, né? Ó, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, esse TRF foi assim, nós pensamos dessa maneira, identificamos essa oportunidade, tá? O que você acha disso? Não, Vinícius, eu acho que tá caminhando bem para uma solução aqui. Isso realmente é uma dor da nossa empresa. Faz sentido o que você está falando para mim, tá? Então essa que é a ideia primordial do Lean, é nós caminharmos juntos. Nós do Senai, junto com os empresários, junto com a parte fabril, juntos com os operários, não podemos excluir eles, que são a parte fundamental da indústria, e são eles que vão falar assim, Vinícius, olha aquele processo lá, vê que interessante, vê se demora muito, vê o que você acha daquele processo. Então, os operários que dão o caminho das pedras para a gente, porque eles estão no dia a dia, tá? Então, essas pequenas entregas que nós fazemos juntos, nós vamos mostrando como é o caminho do TRF, é, que nós introduzimos a cultura Lean nas indústrias, tá? Sempre mostrando pequenas entregas, fazendo que todo mundo da indústria, todo mundo daquela empresa acompanhe o Lean, tá? Acompanhe o que esteja sendo feito. E aqui vamos para a parte final, né? Como eu tinha dito da jornada, né, da jornada de transformação digital, ela vem da base do assoalho, né? Chegamos no Lean, otimizamos a sua fábrica, a sua indústria e vamos para a parte de automação e digitalização. Por quê? Eu não posso automatizar um desperdício, né? Então, eu tenho que pensar nisso no momento que eu estou otimizando a minha empresa numa linha um produto X, ou numa linha Y, tá? E, como eu tinha dito no começo, esse programa é subsidiado pelo Sebrae. Ou seja, para o empresário é uma consultoria totalmente de graça, feito pelo Senai São Paulo, aonde nós trabalhamos em rede, aonde temos várias unidades com várias especialidades, pesquisadores com pós-graduação, que vão na sua indústria junto com a gente, especialistas em Lean Manufacturing, para entender a sua dor e talvez não, e também conseguir contornar aquela dor, dar uma solução para aquilo, baseado no Lean, ou a parte de pesquisa, ou a parte de automação, ou de utilização. Então, se você quer participar desse programa, pega esse QR Code aqui, se cadastra, é de graça, nós vamos entrar em contato com você, tá? E tem a parte também se por acaso não conseguir pelo QR Code, tem o site aqui da jornada, é só entrar e lá em cadastrar, que até em 3 dias nós falamos com você para conhecer sua indústria, você apresentar suas dores, eu vou explicar mais sobre o Lean, mais sobre a jornada. E por favor, também dá uma olhadinha na palestra anterior do Cauã, que explica sobre a jornada, explica mais sobre 5S, ok? E aqui é nosso encerramento. Queria agradecer a parte
da Sindbor por disponibilizar esse momento que a gente possa falar um pouco mais do nosso trabalho, fortalecer nossos laços junto com o Senai. Se por acaso vocês também quiserem conhecer o Senai Maria Mato, me manda um e-mail. Vinícius, gostei da sua apresentação, da Chaveco ali, né? Ah, queria conhecer mais sobre os laboratórios, achei interessante a parte do Easy, quero conhecer mais o Senai, vamos lá, a gente apresentou do Senai Maria Mato, se quiser em outro Senai também posso entrar em contato com outras pessoas, tá? Mas é interessante nós estreitarmos esses laços, né, entre Senai e indústria, porque o Senai basicamente está aqui para servir a indústria. É um braço muito importante da indústria, né? Como tem aquele logo da Fiesp-Ciesp, é, a indústria forte é um país forte. Então, se tiver outra dúvida sobre, eu sei que também essa parte tá online, né? Tava gravado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no meu e-mail, pode acessar meu LinkedIn, mandar lá nas mensagens. Vinícius, estou com essa dúvida, achei interessante isso, poderia falar mais sobre isso, me dar algum conteúdo. Sem problemas, estou aqui para ajudá-los, tá? Se é, for alguma coisa muito avançada, nós temos, como falei, trabalhamos em rede, temos vários outros sinais que posso atender, eu vou encaminhar vocês para eles, tá bom? Então, qualquer coisa, estamos aqui prontos para servi-los, para ajudá-los, tá? Muito obrigado pela oportunidade, gente. Obrigada a você, Vinícius, pela sua disponibilidade, né, para apresentar aqui para os nossos associados.